Há dias em que a vida se apresenta como uma névoa espessa. Você acorda, cumpre suas obrigações, fala com as pessoas, mas sente que o seu espírito está em outra dimensão, pairando sobre o seu próprio corpo, testemunhando o cansaço. É a exaustão que surge não do que você fez, mas do que você tentou controlar, do que você tentou resolver sozinho, do que você não conseguiu entregar a Deus. Se você está carregando o peso da incerteza, da solidão ou daquela dor antiga que, de tempos em tempos, insiste em bater à porta do seu coração, saiba que esta não é uma falha de caráter ou de fé. É apenas o sinal de que a sua alma, que tanto ama a Deus, está sobrecarregada pelo excesso de vigília e pelo déficit de confiança. Nós, que já passamos pela primeira metade da vida, ou a estamos atravessando, sabemos que o propósito se torna mais vital do que o sucesso. Mas, muitas vezes, essa busca por sentido nos leva à ansiedade, especialmente quando percebemos que o mundo não para de girar, e nós, em nossa humanidade, precisamos urgentemente parar. Toda cura começa com a aceitação do que dói. E o que mais dói é a sensação de estar lutando sozinho uma batalha que deveria ser delegada ao alto. Gostaria de levá-lo a uma meditação sobre um dos versículos mais reconfortantes, e ao mesmo tempo, mais desafiadores da Bíblia, que revela o segredo oculto da oração que atrai bênçãos enquanto você dorme. Este versículo é forte porque ele confronta diretamente a nossa cultura de esforço incessante e nos convida a um tipo de rendição radical, a rendição do nosso descanso. Abra seu coração para o Salmo 127, no versículo 2. Ele diz: inútil é levantar-se cedo e deitar-se tarde, trabalhando arduamente para comer, pois ele concede o sono aos seus amados. Olhe para a força dessa afirmação. O texto sagrado não está apenas falando sobre dormir. Está falando sobre a ineficácia do esforço desconfiado. Está nos alertando sobre a armadilha de acreditarmos que a nossa provisão, a nossa segurança e a nossa paz dependem mais do nosso suor do que da graça. A grande revelação aqui é que o sono, para os amados de Deus, é um presente, um ato de amor divino. E nesse presente, está contida a promessa de que Deus trabalha por você nos momentos em que você não pode trabalhar. Você não está quebrado, está em transformação. E a frequência da gratidão, mesmo pela pausa, reescreve a realidade. Pense nos santos e doutores da Igreja. O que os diferenciava não era apenas a intensidade de sua oração vocal, mas a profundidade de sua entrega. E não há entrega mais completa do que deitar a cabeça no travesseiro, com a alma em paz, declarando a Deus: eu fiz o que pude hoje. Agora, a obra é tua. Neste sentido, o sono se torna a nossa oração mais poderosa, a oração da rendição e da fé total. É quando o nosso subconsciente, livre das distrações do dia, abre o canal para que o Espírito Santo reorganize o que está em desordem, traga clareza para o que estava confuso e cure o que o nosso esforço consciente só conseguia machucar. Não é o que acontece fora, é o que vibra dentro. E o que vibra dentro de um coração que confia é a certeza de que Deus é Pai e cuida de seus filhos. E se a dor que você sente hoje fosse o portal para a vida que você sempre buscou? E se a sua cura, ou a solução para o seu problema mais urgente, fosse ativada não pelo seu esforço, mas pela sua capacidade de descansar no Senhor? É isso que esse versículo forte nos ensina. Se esta reflexão ressoou com a sua busca por paz, e você sente que a sua alma precisa urgentemente desse descanso na fé, por favor, clique no botão gostei. Este pequeno gesto ajuda esta mensagem a chegar a outros corações cansados que também precisam deste porto seguro. Se esta é a primeira vez que você nos visita, inscreva-se no canal e ative as notificações. E, como um exercício de entrega, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem tido noites difíceis. O conceito de que Deus concede o sono aos seus amados destrói o ídolo moderno da hiperatividade. Na maturidade, percebemos que a nossa verdadeira força não está enquanto podemos aguentar, mas enquanto podemos nos permitir ser amparados. Muitas vezes, a dificuldade em dormir ou a qualidade ruim do nosso descanso é um sintoma espiritual de que estamos tentando tomar o lugar da providência. Estamos tentando controlar o futuro, mudar o passado, ou carregar fardos que Jesus mesmo nos convidou a depor. Pense na história de Elias, o profeta, logo após o grande triunfo no Monte Carmelo. Um momento de glória, de fogo descendo do céu, de certeza na fé. E o que acontece logo depois? Elias foge, com medo, e pede a morte debaixo de um zimbro. Ele estava exausto, física e espiritualmente. Ele tinha feito todo o trabalho, tinha lutado toda a batalha, e a reação humana foi o desespero. O que o Senhor faz? Ele não o repreende por sua fraqueza. Ele o trata com imensa ternura. O anjo aparece, primeiro, e o manda comer e beber. Em seguida,
o anjo o manda dormir. Deus não lhe deu um sermão, ele lhe deu sustento e descanso, 1 Reis 19, 5-8. O descanso de Elias foi a chave para o seu reerguimento. A cura não veio através de um ato de poder extraordinário, mas através de um ato de serviço básico e humilde, comida, bebida e sono. A sua biologia responde à sua espiritualidade. Seu corpo precisava de reparação física para que sua alma pudesse ouvir a voz suave e tranquila, 1 Reis 19h12, que o esperava na caverna. Essa é a metáfora espiritual que precisamos internalizar. O sono é o nosso deserto pessoal, o lugar onde Deus nos nutre para a longa jornada. Se estamos roubando nosso próprio sono, estamos roubando o tempo que Deus reservou para nos alimentar espiritualmente. Agora, como podemos traduzir essa verdade em uma prática noturna? O segredo não é forçar a mente a esvaziar-se, mas preenchê-la com a confiança antes que ela se perca nas preocupações. Imagine a noite não como um vácuo de tempo, mas como um campo de semeadura. O que você planta em seus últimos pensamentos é o que sua mente e seu espírito cultivarão enquanto você dorme. A oração que atrai bênçãos não é uma súplica desesperada, mas uma declaração de entrega. Em vez de listar os problemas, você deve listar as soluções que Deus tem para eles. Em vez de ensaiar as preocupações, você deve ensaiar a gratidão pelas bênçãos que já estão a caminho. A frequência da gratidão reescreve a realidade. Antes de deitar, você pode iniciar o seu próprio sacramento do sono com uma prática simples, mas profundamente poderosa. Uma prática que integra mente, corpo e alma, conforme o desejo do nosso canal. Primeiro, encontre uma posição confortável e feche os olhos. Concentre-se em sua respiração. Não a mude, apenas a observe. Ao inspirar, repita em seu íntimo, graça. Ao expirar, repita, entrega. Faça isso por 5 respirações completas. Graça e entrega. Você está declarando que aceita a força de Deus para o dia de amanhã e que, por agora, entrega a Ele o fardo de hoje. Segundo, volte ao nosso versículo forte. Não o repita com a boca, mas com o coração, Ele concede o sono aos seus amados. Encontre uma imagem mental que simbolize essa entrega. Talvez seja Jesus pegando o fardo das suas mãos, ou a imagem de um barco ancorado em águas calmas. Não se force a senti-la, apenas a receba. Você não está sozinho, o universo te escuta, e o Criador te ampara. Terceiro, faça uma breve oração jaculatória, uma oração curta e poderosa, que passa a ser o último pensamento a ancorar a sua mente antes de adormecer. Sugiro algo como, Senhor, Tu és a minha paz. Eu durmo, mas Tu velas por mim. Repita isso suavemente, até que o sono venha naturalmente. Você está dando a Deus permissão para trabalhar. Você está confiando que, como no sono de São José, a direção e a paz virão no silêncio da noite. Lembre-se, não é o que acontece fora que determina a sua paz, mas o que vibra dentro. A oração que atrai bênçãos é a oração da aceitação do descanso como um ato de fé. Abrace essa verdade, e permita que Deus comece a reescrever sua história enquanto você dorme. Se você sente que esta reflexão foi um convite suave para parar de lutar e começar a confiar mais profundamente, deixe seu comentário abaixo. Escreva a palavra confiança para selar a sua entrega noturna a Deus. Incentive alguém que está precisando ouvir isso a cultivar este novo hábito. Compartilhe este vídeo. Sua atitude de compartilhar a luz já é uma bênção. A crise da fé madura, aquela que atinge o coração entre os 35 e os 70 anos, raramente é sobre duvidar da existência de Deus. É quase sempre sobre duvidar da sua bondade em relação à nossa vida particular. É a dúvida silenciosa que sussurra: será que Ele realmente se importa com o meu problema de saúde? Com o meu filho afastado? Com a minha solidão depois que a casa se esvaziou? E essa dúvida, meus amigos, é o que rouba nosso sono, consequentemente, a eficácia de nossa oração. Se voltarmos à sabedoria da tradição, os padres do deserto nos ensinaram que a batalha contra os demônios da ansiedade se vence com a vigilância suave, e não com o esforço brutal. É inútil lutar contra um pensamento de preocupação durante a noite. A luz não se combate com mais escuridão, mas com a iluminação. A oração noturna que atrai bênçãos, que nos permite receber o sono dos amados, exige de nós uma transformação da perspectiva. Precisamos mudar o foco da dor para a esperança, do nosso poder limitado para o poder ilimitado de Deus. E aqui, a história de Pedro, caminhando sobre as águas, Mateus 14, 22-33, oferece uma metáfora espiritual poderosa para nosso momento de descanso. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve o olhar fixo em Jesus. O problema não foi a tempestade,
O problema foi quando ele desviou o olhar de Cristo e começou a olhar para a violência das ondas, para a força do vento. Naquele instante, ele afundou. O mesmo acontece conosco na hora de dormir. A cama é a nossa água. Enquanto mantemos o olhar de nossa alma fixo em Jesus, na sua promessa de que Ele cuida de nós e nos concede o sono, nós flutuamos em paz. Mas no momento em que desviamos o olhar e fixamos a mente nas ondas da dívida, da doença, do luto, ou do ressentimento, nós começamos a afundar na ansiedade e na insônia. Sua biologia responde à sua espiritualidade. A ciência moderna, ecoando a sabedoria milenar, chama isso de neuroplasticidade. A fé chama de graça. Mas o princípio é o mesmo, a frequência da gratidão e da confiança reescreve a realidade. Se o seu último pensamento antes de adormecer é de medo, você está ativando em seu cérebro e em seu espírito os mecanismos de luta ou fuga. Você está se preparando para a batalha, e não para a paz. O segredo é reverter esse fluxo. Você pode se perguntar, mas como posso ter essa confiança quando a dor é tão real? Como posso fingir que não me importo com o futuro? Você não precisa fingir. Você precisa apenas transferir. A prática aqui é a da jaculatória de entrega, inspirada na humildade e na aceitação. Na tradição católica, essa oração é curta, repetitiva e age como uma âncora para a alma. Escolha uma frase que ressoe com a sua necessidade de descanso e a repita no silêncio da noite, após a sua respiração de graça e entrega. Se o seu desafio é a ansiedade, repita: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Se o seu desafio é a sensação de estar desamparado na solidão da maturidade ou do luto, repita: Mãe de Deus, rogai por nós. Eu sou teu, Maria, guardai-me e defendei-me. Se o seu desafio é o Salmo 127:2, a descrença na providência, repita: Meu Deus e meu tudo. Vós cuidais de mim enquanto durmo. Eu confio. Esta oração simples, sussurrada ou pensada, atua como um escudo protetor contra as preocupações noturnas. Ela não resolve o problema imediatamente, mas ela desliga a sua necessidade de resolver o problema agora. E ao transferir o comando, você abre o canal para que Deus conceda o sono aos seus amados. Não é o que você faz fora. É o que vibra dentro. E ao vibrar na frequência da confiança, você atrai as bênçãos. Deus trabalha em seu favor no silêncio, assim como o semeador da parábola, Marcos 4:26-29, que lança a semente e vai dormir, e o grão cresce sem que ele saiba como. O seu sono é o tempo em que a semente da sua fé germina no campo da sua vida. E se a sua dor hoje fosse o portal que o forçasse a essa entrega mais profunda? Se esta reflexão foi um alívio para a sua alma e acendeu a luz da esperança, peço que você pratique a caridade da luz. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem passado por uma noite difícil. Se você ainda não o fez, inscreva-se no canal para receber mais alimento espiritual em sua jornada. E deixe seu comentário com a sua jaculatória de entrega escolhida. Ao declará-la, você a fortalece. A maturidade espiritual nos ensina que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Muitas vezes, a nossa ansiedade noturna se intensifica porque encaramos o sono como uma pausa vazia, um tempo que perdemos de estar ativos na solução dos problemas. A sabedoria da Igreja e das Escrituras nos convida a ver o descanso como um ato meritório de fé. Quando você se deita em confiança, permitindo que o Salmo 127:2 seja a trilha sonora da sua noite, ele concede o sono aos seus amados. Você está repetindo o gesto fundamental da Virgem Maria. Maria, confrontada com o mistério insondável da Anunciação, não exigiu um mapa detalhado dos acontecimentos futuros. Ela apenas disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. O Fiat de Maria é o modelo perfeito da entrega que buscamos na oração noturna. O seu sono, quando entregue, se torna o seu Fiat particular. Você está dizendo: Senhor, a minha vontade é descansar, mas a tua vontade é a que me sustenta. Faça-se em mim a tua paz. A diferença entre a noite ansiosa e a noite abençoada reside na qualidade do nosso último ato de vontade. Você pode usar o momento em que está deitando a cabeça no travesseiro para praticar a visualização da purificação. É uma prática simples que conecta a sua fé cristã a uma ação concreta de alinhamento de mente, corpo e alma. Imagine-se no jardim do Getsêmani, ao lado de Jesus, antes de ele ser preso. Ele nos dá a maior lição de entrega na dor. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sinta a intensidade da entrega dele. Ele estava em agonia, mas a entrega era total. Agora, transfira essa cena para o seu quarto. Ao se deitar,
visualize um feixe de luz suave e quente, vindo diretamente da cruz. Este feixe de luz não é para curar o corpo imediatamente, mas para purificar a mente. Primeiro, essa luz toca a sua cabeça. Visualize-a dissolvendo os pensamentos agitados, as listas de tarefas, os medos e as cobranças que você carrega. Peça ao Espírito Santo que traga a clareza espiritual. Segundo, a luz desce para o seu coração. Peça a purificação de todas as mágoas, ressentimentos, culpas e tristezas que endureceram o seu peito. Toda cura começa com a aceitação do que dói, e o perdão é o grande purificador da alma. Entregue a Ele todas as pessoas que precisam de sua compaixão e as que precisam de seu perdão. Terceiro, a luz envolve todo o seu corpo, dos ombros aos pés. Entregue a Ele todas as dores físicas, as doenças e o cansaço. Visualize essa luz transformando o seu cansaço físico no sono profundo e restaurador que Ele concede aos seus amados. Permaneça nessa visualização, repetindo a jaculatória de entrega que escolhemos no bloco anterior, até que a consciência se dissolva no descanso. Não se force a dormir. Apenas se force a confiar. Lembre-se, você não está quebrado. Está em transformação. São José, nosso modelo de silêncio e ação na incerteza, recebeu as maiores revelações em seu sono. O seu descanso não era um escape, mas um portal para a vontade de Deus. O que você acha que Deus está esperando para lhe revelar enquanto você descansa? Qual problema Ele quer solucionar enquanto você depõe o controle? O seu propósito na segunda metade da vida será encontrado não na agitação, mas na calma. A oração que atrai bênçãos enquanto você dorme é a prova de que Deus prefere a nossa confiança ao nosso esforço. Se esta metáfora tocou o seu coração e lhe deu uma nova ferramenta para a sua prática noturna, faça um compromisso de fé conosco. Comente aqui embaixo a palavra Fiat Lux para selar a sua aceitação da vontade divina, assim como Maria. Se você está sendo abençoado por estes roteiros, compartilhe esta sabedoria em seus grupos e inscreva-se para continuarmos crescendo juntos nesta fé adulta e reflexiva. O grande paradoxo da fé é que a nossa maior ação espiritual é, muitas vezes, a quietude. Na busca por clareza espiritual e direção, tendemos a correr atrás de respostas complexas, quando a verdade está oculta na simplicidade de um coração que confia. Este versículo forte, que nos lembra que Ele concede o sono aos seus amados, é um convite radical à descompressão da alma. Pense nos desafios típicos da maturidade, o luto por perdas importantes, a doença que se instala, a busca por um propósito renovado após os filhos partirem, a chamada síndrome do ninho vazio, ou o perdão que parece impossível de ser concedido. Todas essas crises exigem uma força interior que a nossa energia física e mental, por si só, não consegue fornecer. É neste ponto de esgotamento que somos chamados a imitar os grandes mestres espirituais, como Santo Agostinho, que nos ensinou que o nosso coração está inquieto até que repouse em Deus. A oração que atrai bênçãos enquanto dormimos não é um ritual de magia, mas o reflexo prático de que, finalmente, permitimos que nosso coração repouse no Senhor. Para que a bênção ocorra durante o sono, precisamos, antes de deitar, limpar o campo de batalha do dia. O perdão é a chave mestra que destranca o canal da graça. Você não pode esperar o sono dos amados se o seu coração está amargurado ou cheio de ressentimentos. E como perdoar o que machuca profundamente? Não se trata de um sentimento súbito de amor pelo ofensor. Perdoar, à luz da fé madura, é um ato de vontade que visa, primeiramente, a sua própria libertação. É como dizer a Deus: eu não sou forte o suficiente para carregar essa mágoa. Eu a coloco em tuas mãos, e escolho ser livre para receber a tua paz. A prática aqui é a da entrega do ressentimento. Antes de realizar a sua jaculatória de entrega e a visualização da purificação, reserve um momento para a oração do desapego noturno. Sente-se à beira da cama. Pegue um objeto simples, como uma pedra pequena, um rosário, ou até mesmo um lenço. Este objeto será o símbolo físico do seu ressentimento, da sua preocupação mais pesada, daquela pessoa que você não consegue perdoar ou da dor que não aceita. Segure-o firmemente. Sinta o peso dele em sua mão. Agora, repita em voz baixa, ou em seu íntimo, as seguintes palavras de desapego, inspiradas na totalidade da confiança: Senhor, este é o fardo que eu tentei carregar o dia todo. Eu o entrego a ti. Eu escolho ser livre pelo poder do teu perdão. Eu confio que tu cuidarás de mim e desta situação enquanto eu durmo. Ao final da oração, coloque o objeto em uma gaveta, em um local que não seja o seu travesseiro. Você está, simbolicamente e espiritualmente, deixando o problema fora do seu campo de descanso. Você está declarando que não é o seu esforço humano que resolverá aquilo,
mas a intervenção divina, acionada pela sua confiança. Lembre-se, você não está sozinho, o universo te escuta, e essa oração de desapego noturno é uma comunicação poderosa, pois ela valida a sua dor, mas nega o seu poder de arruinar o seu descanso. Essa prática está em total sintonia com o Salmo 127. O trabalho árduo e inútil que o salmista menciona não é apenas o labor físico, mas o trabalho da mente que insiste em mastigar o problema sem entregá-lo. Ao depositar o fardo, você para de trabalhar arduamente e se posiciona como um dos amados que estão prontos para receber o sono concedido por ele. E se a dor que você sente hoje fosse, na verdade, a força que o impulsiona a essa total rendição? Permita-se ser amparado. Permita-se ser curado no silêncio da noite, onde a graça trabalha. Se esta reflexão lhe deu uma ferramenta prática para lidar com o ressentimento e a preocupação noturna, deixe um comentário com a palavra liberto para declarar a sua entrega. Para que mais pessoas encontrem essa paz, por favor, compartilhe este vídeo, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. A sua paz é o nosso propósito. Continuamos a nossa meditação sobre o poder do descanso na fé, um segredo revelado que transforma a nossa vida noturna em um canal de bênçãos e clareza espiritual. O Salmo 127:2 nos liberta da tirania do controle, afirmando que o esforço ansioso é inútil, pois ele age em nosso favor quando estamos em repouso confiante. Para que essa verdade se ancore em sua alma, precisamos entender o conceito de sono aos seus amados não como um prêmio para os perfeitos, mas como uma consequência da filiação. O amor de Deus não é condicional à nossa performance. Ele nos ama por quem somos, não pelo que produzimos. A ansiedade é, em sua raiz, a descrença na paternidade divina. É a nossa tentativa de sermos o pai e a mãe de nós mesmos, esquecendo que há alguém infinitamente mais capaz no comando. Na tradição católica, encontramos em Santa Teresa d'Ávila uma mestra do desapego e da oração interior. Ela ensinava que a oração mais eficaz é aquela onde a alma descansa em Deus, um estado que ela chamava de oração de quietude. Esta quietude não é passividade, mas uma atividade de entrega onde a alma se rende à presença divina. A nossa noite deve ser transformada nessa oração de quietude. A crise da meia-idade, a solidão ou o luto frequentemente nos empurra para a necessidade de falar ininterruptamente sobre a nossa dor, buscando validação externa. Mas Teresa d'Ávila nos convida a silenciar. E o silêncio mais profundo que podemos oferecer é o silêncio da noite, quando as vozes do mundo se apagam. A prática que proponho agora é a da meditação da pequena voz. Ela é desenhada para nos alinhar com a voz suave e tranquila de Deus, muitas vezes abafada pelo ruído de nossas preocupações. Antes de deitar, após a entrega dos ressentimentos e a jaculatória, sente-se por um momento com a coluna reta. Feche os olhos. Lembre-se que você está na presença de Jesus. Mantenha a respiração calma e profunda. Ao inspirar, pense, minha força vem. Ao expirar, pense, de ti, Senhor. Agora, apresente a Ele o problema que mais tem roubado seu sono. Não o detalhe, apenas o nomeie, Senhor, entrego o medo da doença. Entrego a incerteza financeira. Entrego a tristeza pelo filho que se foi. Entregue-os um a um. Após cada entrega, faça a si mesmo a pergunta reflexiva mais importante para o seu momento de vida. E se eu descobrisse que o que me machuca hoje está tentando me curar por dentro? Não busque a resposta lógica, apenas sinta a pergunta. O que é que essa dor está me forçando a aprender? O que essa solidão está me ensinando sobre a companhia de Deus? O que essa perda está me revelando sobre a verdadeira permanência? Essa meditação muda o foco da dor para a esperança e a ação interior. Você transforma o problema em uma lição. Você está reescrevendo o roteiro da sua realidade, preparando o campo para as bênçãos que ele atrai enquanto você dorme. A bênção noturna não é um milagre que resolve o problema por mágica, mas a graça que concede a você a força e a clareza para lidar com o problema ao acordar. Lembre-se sempre, sua biologia responde à sua espiritualidade. A calma que você cultiva antes de dormir é o elixir que cura não apenas seu corpo, mas seu propósito. Você não está quebrado. Você está em transformação. E se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou, uma vida de quietude em Deus? Se você está buscando essa clareza e paz que a fé adulta proporciona, faça um pacto de crescimento espiritual conosco. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino, para que esta sabedoria continue a guiar suas manhãs e acalmar suas noites. Deixe também o seu gostei no vídeo e comente a frase, minha força vem de ti. É crucial entender que a paz noturna que buscamos é a manifestação da nossa total confiança no plano divino,
especialmente quando esse plano não faz sentido para nossa lógica humana. O versículo forte do Salmo 127:2 nos obriga a confrontar a nossa autossuficiência. A sociedade nos vende a ideia de que somos deuses de nossa própria vida, capazes de controlar cada variável e cada resultado. A fé adulta, no entanto, nos lembra que somos administradores, não criadores. E o ato de dormir é o nosso momento de devolver as rédeas ao verdadeiro Criador. Para o público maduro que busca sentido, frequentemente confrontado com o luto, a velhice ou o esvaziamento do ninho, o desafio é aceitar que a vida, em suas fases de transição, exige menos fazer e mais ser. Ser em Deus. Tomemos como exemplo o mistério da Eucaristia, o sacramento central da fé católica. O pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo não por um esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo, pela graça. Da mesma forma, a transformação da sua noite ansiosa em uma noite abençoada não depende da sua força de vontade em ter que dormir, mas da ação da graça em sua alma, ativada pela sua entrega. A oração noturna deve ser um exercício de fé transformadora, onde pegamos conceitos complexos da fé e os tornamos práticos. Vamos pegar o conceito de graça e transformá-lo em força para o dia de amanhã. Aqui está a visualização da manhã renovada, uma prática final para selar o seu descanso noturno e garantir que a semente da confiança plantada durante a noite floresça ao despertar. Ancore o foco. Deitado confortavelmente, visualize o Salmo 127:2 escrito em luz dourada sobre sua testa, ele concede o sono aos seus amados. Respire profundamente e repita a sua jaculatória de entrega. Sinta a restauração. Imagine que a cada respiração, você está inalando a graça de Deus. Não como um conceito abstrato, mas como uma energia vital que purifica seu sangue, acalma seus nervos e preenche os vazios de sua alma. Projete amanhã, agora, projete-se para o momento do seu despertar. Visualize-se acordando sem a sensação de cansaço na alma. Visualize a primeira atitude do dia sendo a gratidão, e não a preocupação. Veja-se enfrentando o seu maior desafio com uma calma e uma sabedoria que não são suas, mas que são concedidas pela graça que agiu enquanto você dormia. Oração de ação de graças antecipada. Agradeça a Deus pelo sono reparador que Ele já concedeu. Agradeça pela clareza que Ele já providenciou. Você não agradece pelo que verá, mas pelo que já recebeu pela fé. A frequência da gratidão reescreve a realidade, antecipando a bênção. Esta prática final garante que a sua fé seja o último portal a ser cruzado antes de adormecer. Você não está orando para que as coisas mudem em seu favor, mas para que você mude o suficiente para aceitar o favor de Deus. A paz não é uma condição externa, mas um estado interno que Deus, em seu amor, oferece. Lembre-se da metáfora: o sono é o tempo em que o semeador dorme, e a semente cresce sozinha. Permita que a semente da sua fé na providência divina cresça enquanto você descansa. E se a dor que você sente hoje for o lembrete de que você é amado, e que a sua maior força reside em sua capacidade de repousar em aquele que nunca dorme. É crucial entender que a paz noturna que buscamos é a manifestação da nossa total confiança no plano divino, especialmente quando esse plano não faz sentido para nossa lógica humana. O versículo forte do Salmo 127:2 nos obriga a confrontar a nossa autossuficiência. A sociedade nos vende a ideia de que somos deuses de nossa própria vida, capazes de controlar cada variável e cada resultado. A fé adulta, no entanto, nos lembra que somos administradores, não criadores. E o ato de dormir é o nosso momento de devolver as rédeas ao verdadeiro Criador. Para o público maduro que busca sentido, frequentemente confrontado com o luto, a velhice ou o esvaziamento do ninho, o desafio é aceitar que a vida, em suas fases de transição, exige menos fazer e mais ser. Ser em Deus. Tomemos como exemplo o mistério da Eucaristia, o sacramento central da fé católica. O pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo não por um esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo, pela graça. Da mesma forma, a transformação da sua noite ansiosa em uma noite abençoada não depende da sua força de vontade em ter que dormir, mas da ação da graça em sua alma, ativada pela sua entrega. A oração noturna deve ser um exercício de fé transformadora, onde pegamos conceitos complexos da fé e os tornamos práticos. Vamos pegar o conceito de graça e transformá-lo em força para o dia de amanhã. Aqui está a visualização da manhã renovada, uma prática final para selar o seu descanso noturno e garantir que a semente da confiança plantada durante a noite floresça ao despertar. Ancore o foco. Deitado confortavelmente, visualize o Salmo 127:2 escrito em luz dourada sobre sua testa, ele concede o sono aos seus amados. Respire profundamente e repita a sua jaculatória de entrega. Sinta a restauração.
Imagine que a cada respiração, você está inalando a graça de Deus. Não como um conceito abstrato, mas como uma energia vital que purifica seu sangue, acalma seus nervos e preenche os vazios de sua alma. Projete amanhã, agora, projete-se para o momento do seu despertar. Visualize-se acordando sem a sensação de cansaço na alma. Visualize a primeira atitude do dia sendo a gratidão, e não a preocupação. Veja-se enfrentando o seu maior desafio com uma calma e uma sabedoria que não são suas, mas que são concedidas pela graça que agiu enquanto você dormia. Oração de ação de graças antecipada. Agradeça a Deus pelo sono reparador que Ele já concedeu. Agradeça pela clareza que Ele já providenciou. Você não agradece pelo que verá, mas pelo que já recebeu pela fé. A frequência da gratidão reescreve a realidade, antecipando a bênção. Esta prática final garante que a sua fé seja o último portal a ser cruzado antes de adormecer. Você não está orando para que as coisas mudem em seu favor, mas para que você mude o suficiente para aceitar o favor de Deus. A paz não é uma condição externa, mas um estado interno que Deus, em seu amor, oferece. Lembre-se da metáfora: o sono é o tempo em que o semeador dorme, e a semente cresce sozinha. Permita que a semente da sua fé na providência divina cresça enquanto você descansa. E se a dor que você sente hoje for o lembrete de que você é amado, e que a sua maior força reside em sua capacidade de repousar em aquele que nunca dorme. Chegamos ao ponto crucial da nossa reflexão, a intersecção entre a fé madura e o que chamamos de paz neurofisiológica. Lembre-se, seu corpo escuta tudo que sua alma sussurra. A ciência hoje confirma o que a fé ensina há milênios. O estado interno de serenidade é o que determina a qualidade do nosso reparo físico e espiritual. Quando o Salmo 127 afirma que Ele concede o sono aos seus amados, Ele está nos dando um diagnóstico. A falta de descanso verdadeiro não é apenas um problema de agenda, mas um sintoma de um déficit de amor e confiança na fonte. A insônia, a vigília ansiosa, a fadiga que não passa, são formas de o nosso corpo gritar que a alma está em estado de alerta. E quem está em alerta, não confia. O caminho para reverter esse estado é o que a fé chama de conversão, e o que a espiritualidade chama de realinhamento. É o processo de, conscientemente, trocarmos o medo pela certeza da providência. Pense nos doutores da igreja. Eles não eram pessoas sem problemas, mas pessoas que aprenderam a usar a doutrina e a oração como uma bússola inabalável. São João da Cruz, em sua experiência da noite escura da alma, nos ensina que o processo de purificação é doloroso, mas necessário. E, crucialmente, essa purificação acontece no silêncio e na passividade. A dor da incerteza, a solidão do luto, o desafio da doença, tudo isso nos força a parar de depender de nós mesmos e a repousar no Mestre. A nossa oração noturna, baseada no Salmo Forte, é o oposto da noite escura. É o nosso ato de acender uma pequena vela de fé, confiando que, mesmo na escuridão, a mão de Deus está nos guiando. Para concluirmos este ciclo de entrega, vamos à última e mais poderosa afirmação de alinhamento. Esta deve ser repetida mentalmente, suavemente, após todas as visualizações ejaculatórias, enquanto você se move em direção ao sono: eu não sou a minha dor. Eu não sou o meu medo. Eu sou um filho, amado, no descanso de Deus. O que vibra dentro de mim é a certeza: eu confio em ti. Eu durmo, mas tu velas por mim. Repita esta afirmação como se fosse um mantra de fé. Ela é um resumo da nossa jornada, validação emocional: eu não sou a minha dor. Eu não sou o meu medo. Eu os reconheço, mas não me defino por eles. Sentimento de pertencimento: eu sou um filho, amado, no descanso de Deus. Onde o Salmo 127:2 se cumpre. Transferência da ação: eu durmo, mas tu velas por mim. O Fiat noturno. A oração que atrai bênçãos enquanto você dorme não é a oração que você faz, mas a pessoa que você se torna ao fazê-la, um ser que entrega, que confia e que descansa no amor incondicional de Deus. Esta é a transformação da perspectiva que buscamos. Não é o que acontece fora que importa, mas a paz que vibra dentro, reescrevendo a sua realidade e ativando a cura em níveis que a nossa mente consciente não alcança. E se a dor que você sente hoje for o portal, o empurrão final que você precisava para abraçar a quietude da alma e receber o sono dos amados? Se você está pronto para abraçar essa nova forma de viver a fé adulta e deseja continuar a receber essas reflexões profundas que transformam sua jornada, faça o seu compromisso agora. Inscreva-se no canal e junte-se a esta comunidade de almas em busca de paz e clareza. Não esqueça de deixar seu gostei no vídeo e compartilhe esta mensagem. Por fim, comente a sua afirmação de alinhamento:
eu durmo, mas tu velas por mim, para que ela se ancore em sua alma nesta noite. Continuando a nossa meditação, vamos agora consolidar a prática da oração noturna, garantindo que o seu ritual de descanso seja um alinhamento completo do seu ser com a vontade de Deus, honrando a tradição e a busca por sentido na vida adulta. A força de um versículo como o Salmo 1:2 reside em sua capacidade de nos aterrar na realidade espiritual, desarmando o nosso medo crônico do futuro. Muitas das crises de propósito que enfrentamos na maturidade, o medo da velhice, o julgamento de escolhas passadas, a incerteza do amanhã, são exacerbadas pela sensação de que a responsabilidade de sustentar a vida recai inteiramente sobre nossos ombros cansados. A fé nos ensina a delegar. E a delegação mais profunda acontece quando você se permite ser vulnerável e entregue. Na história de Jó, apesar de todas as tragédias e questionamentos, sua fidelidade final foi reconhecida não porque ele entendeu o plano de Deus, mas porque ele permaneceu em adoração e confiança, mesmo sem entender. A verdadeira fé não é saber o que vai acontecer, é saber quem está no controle. A oração noturna que atrai bênçãos é, portanto, o seu ato final de adoração no dia. É o reconhecimento de que, embora a luta tenha sido real, a vitória pertence ao Senhor. Para tornar essa adoração prática e transformadora, devemos integrá-la ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A prática do abraço de São Francisco. São Francisco de Assis, em sua radicalidade evangélica, nos ensinou a viver a humildade e a dependência total de Deus. A humildade física precede a humildade espiritual. Antes de se deitar, de pé ou sentado na beira da cama, envolva-se em um abraço. Cruze os braços, toque seus ombros e curve levemente a cabeça. Este é um ato de autocompaixão e de reconhecimento da sua humanidade. Ao abraçar-se, repita as seguintes frases, focando na respiração: eu me perdoo por não ter sido perfeito hoje. Inspire, aceitação; expire, perdão próprio. Eu aceito a minha vulnerabilidade e o meu cansaço. Inspire, verdade; expire, rendição. Senhor, cuida deste teu filho, amado, enquanto ele, repousa em ti. Inspire, graça; expire, confiança. Este abraço é o seu ato de deitar no colo de Deus. É o reconhecimento de que, se você está buscando clareza e equilíbrio, o primeiro lugar a encontrar é o seu próprio interior, pacificado e entregue. Você não precisa de mais luta, precisa de mais amparo. E esse amparo é concedido pelo Criador aos seus amados no momento do descanso. Lembre-se sempre, a sua biologia responde à sua espiritualidade. Esse abraço de autocompaixão acalma o sistema nervoso, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e sinaliza ao seu corpo que o perigo passou. É a fé, manifestada em um gesto físico, transformando a química do seu sono. Ao deitar-se a seguir, você já terá realizado a limpeza da mente, a entrega dos fardos e o acolhimento do seu próprio ser. Seu sono não será mais uma fuga, mas um portal onde a cura e as bênçãos se manifestam em silêncio. E se o que te machuca hoje estiver, na verdade, te guiando para o abraço mais seguro do Pai? Aprofundando a nossa jornada na oração noturna que atrai bênçãos, é fundamental reconhecer que o obstáculo final para receber o sono dos amados, prometido pelo Salmo 1:2, é frequentemente a nossa dificuldade em aceitar que somos dignos de tal presente. Muitas vezes, a autossabotagem do descanso está ligada a uma culpa silenciosa, a um sentimento de não merecimento, ou a crença de que só o esforço extenuante justifica a existência. Esta mentalidade é totalmente contrária à doutrina da graça. Se fosse pelo nosso merecimento ou esforço, nenhum de nós teria acesso à salvação ou à paz. A graça é dada gratuitamente, por amor incondicional, e o sono, na perspectiva da fé, é uma pequena amostra diária dessa graça. Quando você se permite descansar, você está aceitando o amor de Deus sem reservas, um amor que atua em sua vida independentemente de sua performance. Para o público adulto, que carrega as cicatrizes do tempo, as perdas, os erros de caminho, os desapontamentos com os outros e consigo mesmo, a aceitação do amor incondicional é a cura mais poderosa. É a certeza de que Deus vê não apenas o seu cansaço, mas a sua intenção mais profunda. Aqui, a figura de Santa Teresa de Calcutá nos oferece uma poderosa metáfora de entrega. Conhecida por sua incansável ação no mundo, Teresa de Calcutá tinha uma vida de oração íntima e profunda. Sua dedicação não vinha de uma fonte inesgotável de energia física, mas de uma profunda e radical dependência de Cristo. Ela não confiava em seu próprio esforço, mas na força que lhe era dada a cada manhã. O seu trabalho era a manifestação de sua fé, não a causa de sua dignidade.
A prática que proponho agora é a da oração de revisão e liberação noturna, um exercício de contemplação serena para limpar o dia e preparar o espírito para a graça da noite. Reserve cerca de 10 minutos antes de deitar-se. Sente-se confortavelmente, com a intenção de transformar o tempo da ansiedade em tempo de adoração. Abertura e consciência. Comece com a respiração calma e a sua jaculatória de entrega. Lembre-se, eu durmo, mas tu velas por mim. Revisão com ternura. Faça uma revisão rápida dos eventos do seu dia, mas com a ternura de Deus, e não com a dureza de seu próprio juiz interno. Não repasse os erros para se culpar, mas para entregá-los. Quais foram os momentos em que você sentiu a presença de Deus? Quais foram os momentos em que você falhou no amor, consigo ou com outros? Identificação do fardo único. Escolha o único fardo, o único erro, a única palavra não dita ou dita que mais pesa em seu coração neste momento. Não tente resolver todos os problemas. O seu foco deve ser apenas este peso. A entrega específica, com o fardo único em mente, visualize-o como um objeto pesado, denso e escuro. Repita, Senhor, este é o meu peso. Eu o entrego a ti para que eu possa receber o sono que tu concedes aos teus amados. Este ato de entrega específica é vital, pois a mente ansiosa tende a se agarrar à multiplicidade de problemas. Ao focar em apenas um, você treina a sua mente a delegar o resto. Você está demonstrando a Deus que confia o suficiente para deixar a maioria das preocupações de lado e focar apenas no que mais o aprisiona, sabendo que Ele cuidará de tudo. A transformação da perspectiva aqui é poderosa. Você transforma a autocrítica noturna em um ato de purificação e perdão. A frequência da gratidão, mesmo pela capacidade de identificar e entregar o erro, reescreve a realidade da sua noite. Você não está mais lutando. Você está sendo carregado. Lembre-se, não é o que você faz fora, mas o que vibra dentro que atrai as bênçãos. E a vibração da aceitação do amor incondicional é a melodia que acalma a tempestade. Se você está sentindo o chamado para viver essa fé adulta, onde o descanso é a maior prova de sua confiança, e deseja continuar a receber este alimento espiritual, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade de quietude. É a sua decisão mais importante para a paz. Deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe esta sabedoria. Para finalizar esta sessão, comente aqui embaixo, qual é o único fardo que você entrega a Deus nesta noite? A nossa jornada pela oração noturna que atrai bênçãos nos leva a uma verdade fundamental da fé madura, a força na fraqueza. É um conceito profundamente evangélico. O Salmo 127:2, que concede o sono aos amados, é um antídoto contra a heresia da autossuficiência. Na nossa idade, já entendemos que a força humana é falível. É hora de abraçar a força de Deus que se aperfeiçoa exatamente onde somos fracos. São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, expressa essa verdade de forma inigualável, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. O descanso noturno, na perspectiva deste versículo forte, é a nossa oportunidade diária de vivenciar essa verdade. Ao nos deitarmos, exaustos de nossas próprias tentativas de controle, declaramos nossa fraqueza, e nesse ato, abrimos o portal para a força divina. Muitos de nós carregamos o fardo do luto não resolvido, seja pela perda de um ente querido, de um casamento, ou de um sonho. Essa dor, quando levada para a cama, sabota o descanso, pois o luto é, em essência, a luta da alma contra a aceitação de uma realidade que não pode ser mudada. A oração noturna não é para apagar o luto, mas para santificá-lo, entregando a Cristo que conhece a dor da perda. A prática aqui é a do silêncio contemplativo com o santo. Escolha um santo que ressoe com o seu momento de vida. Pode ser São José, modelo de silêncio e confiança na incerteza, Santa Teresa d'Ávila, mestra da oração de quietude, ou Nossa Senhora, exemplo de aceitação do fiat. Invocar o companheiro. Deitado, feche os olhos e invoque a presença do seu santo ou santa de devoção. Imagine-o ou a visualize ao seu lado. Não peça soluções, peça companhia na entrega. O silêncio da presença. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Não reze com palavras. Apenas esteja na presença imaginada. Este é o seu ato de quietude, a oração de quietude de Teresa d'Ávila. Sinta que você está sendo amparado por aqueles que já navegaram pelas águas turbulentas da vida e alcançaram o porto da paz em Deus. A entrega final. Ao invocar a presença, você se lembra de que seu fardo não é mais carregado apenas por você. Você está em comunhão com a Igreja triunfante. Repita em seu íntimo, dirigindo-se ao seu companheiro celestial, ajuda-me a repousar no Senhor. Eu sou fraco, mas por esta entrega, eu sou forte em Cristo.
O resultado desta prática é a transformação da solidão em comunhão dos santos. Você não está sozinho. O que vibra dentro é a certeza de que a dor é partilhada e a força é recebida. A oração noturna trai bênçãos porque você para de se ver como um guerreiro isolado e passa a se ver como um filho amado, cercado por uma nuvem de testemunhas de fé, Hebreus 12:1, que torcem pelo seu descanso. Essa mudança de perspectiva é a cura. O seu descanso se torna não apenas reparador, mas intercessor. Você dorme em paz, e essa paz se irradia para aqueles que você ama e que também estão em dificuldade. E se a dor que você sente hoje for o portal para descobrir a alegria de ser totalmente fraco nos braços de um Deus forte? Se você busca essa força na fraqueza e deseja que sua vida de oração noturna se torne um ato de profunda comunhão, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Seu apoio é essencial para que esta mensagem de paz chegue a mais almas cansadas. Deixe seu gostei e compartilhe esta sabedoria com quem está em luto ou solidão. E, para finalizar, comente o nome do santo ou santa que você escolheu para o seu silêncio contemplativo. Continuando a nossa profunda imersão no segredo da oração noturna, chegamos à compreensão de que o descanso concedido aos amados, de que fala o Salmo 127:2, é a chave para desbloquear o nosso propósito na segunda metade da vida. Aos 35, 50, 70 anos, não buscamos mais apenas fazer coisas, mas ser quem fomos chamados a ser. E esse ser é revelado no silêncio, não no barulho da agitação. Muitos de nós, ao longo da vida, construímos o nosso valor sobre a fundação da produtividade. Parar de trabalhar, parar de lutar, parar de se preocupar parece um risco, um abandono. É aqui que o versículo forte entra, destruindo essa ilusão. A verdadeira construção de sua vida, o verdadeiro trabalho de sua alma, acontece em quietude. Lembre-se da sabedoria de um rei, que descreve a construção do templo de Salomão. Na construção do templo, só se usaram pedras já preparadas nas pedreiras. Nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu no templo durante a sua construção, 1 Reis 6:7. Essa é uma das metáforas espirituais mais poderosas para a sua vida noturna. O seu corpo, a sua alma, o seu futuro, é o templo de Deus. A obra de reconstrução, de cura e de alinhamento com o seu propósito não se faz com o barulho do seu esforço ansioso, o martelo e o machado da preocupação, mas no silêncio do descanso. É no silêncio, quando você depõe o controle, que Deus encaixa as peças da sua vida com perfeição. O seu sono não é um tempo passivo, é um tempo de atividade divina em você. É Deus preparando as pedras na pedreira para a obra que Ele tem para o seu despertar. A clareza espiritual que você busca, a resposta para o seu dilema mais urgente, luto, perdão, doença, não virá da ruminação, mas da quietude. Para transformar o seu quarto em um verdadeiro templo do silêncio e o seu descanso em uma bênção ativa, sugiro a prática da bênção do repouso. Esta prática transforma o ato de ir para a cama em um ritual sagrado de entrega e aceitação. Antes de deitar-se, abençoe o seu espaço e a si mesmo, a bênção do lugar. Pare na porta do seu quarto, mentalmente ou com um sussurro suave, diga: paz nesta casa. Aqui repousarei em ti, Senhor. Você está delimitando um espaço sagrado, separando o templo, o quarto, do barulho, o mundo. A bênção do corpo. Ao tocar o travesseiro, abençoe sua cabeça e sua mente. Senhor, abençoa minha mente para que ela te entregue toda a ansiedade e receba apenas a tua clareza. Ao cobrir-se, abençoe seu corpo. Abençoa este corpo, vaso de teu espírito, para que receba a cura e o sono que tu concedes aos teus amados. A bênção do futuro. Antes de fechar os olhos, projete a sua fé para o dia seguinte. Não peça que Deus resolva o problema como você quer, mas que Ele o prepare para aceitar a vontade dele. Diga: eu me entrego. Eu confio na pedra preparada. Que eu acorde renovado para a tua obra. O impacto dessa prática é profundo. Você está usando a rica tradição da fé, a bênção, como ferramenta para alinhar sua mente e seu corpo. A frequência da gratidão se torna o cimento silencioso que une as pedras do seu ser. Você se torna um receptor, e não um esforço. E se o que você tem chamado de falta de propósito na verdade for o convite de Deus para o silêncio, para que o novo propósito seja construído sem o barulho do velho? Toda cura começa com a aceitação do que dói, e a aceitação de que o seu maior trabalho agora é descansar na fé. Se o seu coração anseia por transformar as suas noites e descobrir o seu propósito na quietude, inscreva-se no canal agora mesmo. Faça deste o seu compromisso de fé e ative as notificações. Deixe também o seu gostei no vídeo e compartilhe esta sabedoria com quem está na busca incessante por sentido. Por fim,
comente a palavra templo para declarar que seu descanso é um lugar sagrado. A nossa meditação sobre o segredo da oração noturna nos conduziu ao coração da fé madura, a aceitação da providência divina. Se o Salmo 127:2 nos acalma com a promessa do sono concedido aos amados, é porque ele pressupõe uma entrega total. O maior desafio para o nosso público adulto e introspectivo é justamente soltar o controle, especialmente quando enfrentamos as crises da segunda metade da vida, o declínio físico, a incerteza financeira na velhice, o medo de ser um fardo para os filhos, ou a sensação de que o tempo escorre. Essa busca incessante por segurança é o que nos faz levantar cedo e deitar tarde, mesmo que apenas mentalmente. A ansiedade é a nossa tentativa de reescrever a história do amanhã, uma tentativa inútil, pois a caneta da história já está nas mãos de Deus. A sabedoria profunda da Igreja, especialmente através dos doutores da Igreja que trataram do tema da confiança, nos ensina que a verdadeira paz não vem do planejamento perfeito, mas do abandono. Abandonar-se em Deus não é um ato de passividade preguiçosa, mas de uma fé ativa e radical. É dizer, com o coração, eu fiz a minha parte hoje, e a partir deste momento, a obra é tua. Eu me entrego completamente aos teus cuidados, sejam quais forem os resultados. Para entendermos o poder desse abandono noturno, voltemos à metáfora da semente e do semeador, que já tocamos de leve, e a aprofundemos. Jesus nos contou a parábola do homem que lança a semente à terra e depois, durma ou se levante, de noite ou de dia, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Marcos 4:27. Esta é a imagem perfeita do sono concedido aos amados. O seu trabalho é plantar a semente da fé, do esforço honesto e da oração. O trabalho de Deus é fazer a semente germinar e crescer. O ansioso, o que não confia na providência, é o agricultor que, de tão preocupado, passa a noite cavando a terra para ver se a semente está crescendo. Ele impede o crescimento por interferência. O sono concedido é a prova de que você é o agricultor que confia. Você sabe que a semente precisa da escuridão e do silêncio para absorver a nutrição e que a força de crescimento não vem da sua vigília, mas da própria vida contida na semente e na terra. A sua vida é a semente. O seu propósito se manifesta na quietude. Para selar esta entrega e cultivar o sono dos amados, proponho a oração de abandono total, que deve ser o seu último ato de consciência antes de fechar os olhos. Esta oração deve ser feita deitado, já em posição de descanso, após todas as visualizações ejaculatórias. Respire profundamente e repita, com o máximo de convicção que seu coração permitir: eu me abandono a ti, Senhor, porque és Pai. Eu entrego a ti o meu passado que não posso mudar, o meu futuro que não posso controlar, e o meu presente que não posso sustentar com as minhas próprias forças. Eu confio que, enquanto eu durmo, o teu Espírito está trabalhando em minha vida, curando o que eu feri, e preparando o caminho para o meu despertar. Eu aceito o sono que tu me concedes como um ato de teu amor. Que a tua vontade se cumpra em meu descanso. Eu sou teu, Senhor. Esta oração de abandono total não é apenas um conjunto de palavras, é uma transferência de poder, um ato de vontade que realinha o seu ser com o Salmo 127. Você está, literalmente, delegando a Deus o controle da sua noite. E ao fazer isso, você atrai as bênçãos, pois Deus recompensa a fé radical, a fé que confia plenamente em sua paternidade. Lembre-se sempre, a dor que você sente hoje está tentando te curar por dentro, te forçando a abraçar essa entrega. E a sua maior força não está em aguentar o peso, mas em colocá-lo aos pés da cruz. Chegamos ao final desta profunda meditação. O segredo oculto da oração que atrai bênçãos enquanto você dorme não é uma técnica complexa, mas uma atitude de rendição baseada na mais terna das promessas: ele concede o sono aos seus amados. O versículo forte do Salmo 127:2 é a nossa âncora. Ele nos ensinou que a ansiedade noturna é o sintoma de um esforço inútil. A verdadeira força, a verdadeira bênção, manifesta-se no silêncio da sua aceitação e no abandono total. Nesta jornada, vimos que o descanso é um ato de fé. Você não está apenas dormindo, está declarando que confia na providência divina e aceita o amor incondicional que ele lhe oferece. O perdão é a chave noturna. Você precisa entregar o ressentimento e o fardo único que mais pesa, praticando a oração de revisão e liberação noturna para purificar a alma antes do repouso. Seu quarto é um templo. Você transforma seu espaço e seu corpo, através da bênção do repouso e do abraço de São Francisco, em um lugar onde a obra de Deus pode ser feita sem o barulho de seus martelos e machados mentais. A força está na fraqueza. Ao praticar o abandono total, você declara com São Paulo:
Quando sou fraco, então é que sou forte, delegando a Deus o controle do seu passado, presente e futuro. Lembre-se sempre da nossa conclusão inspiradora. E se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou? Essa dor, essa solidão, essa incerteza, está apenas te forçando a entrar no abraço de Deus, onde a cura e o propósito se revelam na quietude. O que vibra dentro deve ser a certeza de que você é um filho amado, e que Ele vela por você enquanto você repousa. A partir desta noite, quando o medo bater à porta, não tente lutar. Apenas sussurre a sua afirmação de alinhamento: eu durmo, mas tu velas por mim. E renda-se ao sono que Ele, em seu amor incondicional, concede a todos aqueles que nele confiam. Se esta reflexão foi o bálsamo que a sua alma estava buscando, e se você está pronto para transformar suas noites através da graça e da entrega, este é o momento de fazer parte definitiva desta comunidade de paz e reflexão. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e prepare-se para caminhar diariamente em direção à clareza espiritual e ao equilíbrio emocional. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que você sabe que tem levado o peso do mundo para a cama. Para finalizar, deixe nos comentários apenas a palavra amado, a. Ao declarar-se amado, por Deus, você sela a sua entrega e a sua aceitação do sono que Ele, em sua infinita misericórdia, concede. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Durma em paz, pois Ele vela por você. 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 Ele